Na última aula, a gente chegou basicamente até a época da Mishnah, quando o Rabi Uda Nassiri vem e escreve a Mishnah. Existe uma discussão se ele escreveu as Mishnayot, palavra por palavra, ou se ele simplesmente compilou. Ele juntou Mishnayot, que já eram conhecidas, já eram transmitidas oralmente, e compilou tudo em um livro só, dividido por assuntos. De qualquer jeito, Rabi Uda Levi ele termina essa sidra, esse assunto, falando sobre a Mishnah, como a Mishnah foi completada. Porém, vale a pena a gente seguir um pouco mais adiante, conhecer um pouquinho sobre como a Gemara foi escrita, um pouco da época dos Geonim, só para ter uma ideia geral de como a Torá continuou a ser transmitida. A Gemara, ela vem muitas vezes explicar as Mishnayot. Aonde é a fonte de cada Mishnah e Mishnah, o que significa o que está escrito na Mishnah, quais são as ideias, se existe uma outra opinião que discorda do que está escrito na Mishnah. A Gemara continua a ser transmitida oralmente. Mesmo depois que Rabi Uda Nassi escreveu a Mishnah, isso eram só halachot gerais. Porém, as fontes, as compreensões, discussões não foram escritas na Mishnah. A Gemara continua a ser transmitida oralmente. Até que algumas gerações depois, em torno de 200, 300 anos depois, vieram Ravina e Ravashi e perceberam que mesmo as explicações da Gemara começaram a ser perdidas. As pessoas pararam de entender direito. Existia uma necessidade de também essa parte da Torá oral ser escrita. Então, o que Ravina e Ravashi fazem? Eles querem reescrever a Torá. Eles querem reescrever toda a Gemara como se deve, sem faltar nada. Então, eles juntam todos os Chachamim da época. Eles juntam todo mundo, eles mandam cartas para todos os cantos e falam, olha, todo mundo que tem alguma Kabbalah, alguma tradição da explicação de uma Mishnah, uma Halachá diferente, qualquer coisa, venham aqui e contem para a gente. Eles começam a verificar todas as Kabbalot, tudo que foi transmitido da Torá oral para ser escrito na Gemara, para estar incluso lá. Então, muitas vezes a gente encontra na Gemara frases, memrot, alachot, às vezes em nome de Rav, às vezes em nome de Shmuel. E às vezes aparece Ikadeamri, tem quem diga. Ou seja, quando Ravashi e Ravina estavam juntando toda a Gemara, eles pegaram alguém veio e falou, olha, eu ouvi dizer que Shmuel falou assim. Uma outra pessoa falou, não, mas eu vi que foi Rav que falou assim. Então eles colocam Ikadeamri, tem quem diga que foi Shmuel, tem quem diga que foi Rav. Um fala, olha, eu tenho uma Kabbalah em nome de Rav, de tal e tal coisa. O outro fala, minha Kabbalah é diferente. Colocaram as duas na Gemara para não ter dúvida, para não faltar absolutamente nada. Qual vai ser o certo? Quem vai ter razão? Como vai ser a Halachá? Tem regras como definir a Halachá. Mas eles quiseram colocar tudo na Gemara. Posteriormente, a gente está tratando mais ou menos no ano 500, 1500 anos atrás. Depois vem a época chamada da época dos Geonim. A época dos Geonim, Gaon em hebraico é traduzido como gênio. Mas eles eram chamados de Geonim porque tinha uma yeshiva em Bavel, uma yeshiva chamada de Geon Yaakov. O líder dessa yeshiva, o rabino-chefe da yeshiva, era conhecido como um dos Geonim. Todo mundo que queria estudar, o povo judeu ainda estava meio que conectado com o lugar, só não estava completamente disperso. Nessa época não tem muitas escritas, não tem muitos livros dessa época. Basicamente, o rabino-chefe dessa yeshiva, Rav Saad Gaon, Ravai Gaon, eles são aqueles que escrevem. Toda pergunta que chega, toda dúvida chega para eles e eles que respondem. Nessa yeshiva é interessante conhecer que todo mundo que estudava lá, a gente já contou isso no passado, mas é bom conectar isso com a nossa questão da transmissão da Torá, todo mundo que estudava lá, ele recebia uma quantidade de comida semanal para se sustentar, para viver. No fim de cada semana, a cada época tinham provas. Quem ia bem na prova, continuava recebendo. Quem ia mal na prova, quem não tinha decorado, não tinha aprendido bem, não sabia as respostas, recebia menos comida. Por que tão grave? Por que era tão forte essa questão? Porque quem não prestou muita atenção, que alguém que é um pouquinho mais lento, não conseguiu decorar tudo, ele ganha menos comida? Sim. Os Ganim entendiam que eles estavam transmitindo aqui a Torá. Eles são o próximo elo da corrente. E esse aluno que está aqui estudando na Yeshiva, vai passar aqui 2, 3, 4, 5 anos estudando. Daqui 10 anos, quanto tempo for, ele vai voltar para uma cidade distante. E lá as pessoas vão querer aprender a Torá. Olha, ele foi estudar na Yeshiva dos Geonim. Conta pra gente um pouquinho de Torá. Ele vai começar a dar o shiur. E quando ele dá o shiur, peraí, isso eu não tenho muita certeza, isso eu não lembro direito, essa alahá eu tenho um pouco de dúvida. Se ele não souber a Torá perfeitamente, se ele não souber transmitir essa Torá perfeitamente, o que ele vai passar? Ele vai estar quebrando a corrente. Então, eles tinham
muita força, eles queriam muito que a Torá fosse transmitida perfeitamente, corretamente, de geração após geração. Por isso, quem estudava lá na Yeshiva de Geon Yaakov, quem queria estar lá conectado, quem queria ser o próximo elo da corrente, ele tem que ter uma compreensão perfeita, ele tem que se dedicar com toda a força para transmitir a Torá. Isso é a época dos Geonim. Agora, o Haver traz aqui mais algumas coisas interessantes para demonstrar como todo esse conhecimento da Torá Shebal Peh, todo esse conhecimento oral que foi recebido desde Moshe Rabbeinu, através da Mishnah, através da Gemara, ele era perfeito. Perfeito no sentido de que não tinham aqui erros, não tinham aqui dúvidas, e a gente pode confiar. Então, por exemplo, ele traz a seguinte história. A gente encontra em alguns lugares na Gemara, ele traz dois pontos, basicamente. Em alguns lugares na Gemara, a gente encontra essa transmissão direta. Certo? Geralmente, a gente conhece alguns Rabanim, alguns a gente sabe mais ou menos a ordem, só que de vez em quando a gente encontra Kabbalot, tradições, que está escrito especificamente quem passou para quem. Então, por exemplo, aparece na Gemara a seguinte frase, Amar Rabbi Nachum al-Ibnar, Mekubal ani Rabbi Ashaya. Eu tenho uma Kabbalah, eu tenho uma tradição, algo que eu recebi de Rabi Meiasha, Shikibel Mezugot, que recebeu daqueles pares que a gente viu, Shimon Ben Shatar, Itai Arbeli, que aparece no começo de Pirkei Avot, Shekiblu Mina Nevim, que eles receberam dos Nevim, dos profetas, Alachá Moshe Sinai, uma Alachá que foi passada para Moshe Rabbeinu, ou seja, a gente tem aqui como a Torá foi passada exatamente de Moshe para os Nevim, para os Zugot, para Meiasha, para Nachum Alamdad. A gente encontra aqui realmente essa transmissão da Torá acontecendo vivamente. Tudo foi passado exatamente, tudo foi passado de geração em geração. Nem sempre a gente tem como a Kabbalah passou exatamente quem passou para quem, mas de vez em quando a gente encontra isso na Gemara. Agora tem mais algo muito interessante que ele traz aqui, que aparece na Mishnah de Masechet Eduyot. Certa vez tinha uma grande discussão entre Chachamim. Um dos Chachamim, ele tinha uma Kabbalah, ele tinha recebido uma tradição, uma transmissão da Torá Shebal Peh, que dizia determinada coisa, determinada alahá. E os outros Chachamim discutiam com ele. Falavam, não, a gente não concorda, a gente recebeu diferente. E essa discussão se manteve por muito, muito tempo. Quando esse Chacham estava falecendo, ele falou para o filho dele o seguinte, Beni, meu filho, Hazor be'arbat varim sheit omer. Tinham 4 coisas, em 4 assuntos eu discuti muito, eu discuti até o fim com os Chachamim da nossa geração. Você, meu filho, eu peço que você volte atrás dessas 4 coisas. Quando eu falecer, quando eu for embora e perguntarem para você, você está seguindo o caminho do seu pai, a gente vai ter que te afastar também ou não? Você fala que você está voltando atrás das 4. Amarlo, o filho perguntou para o pai, porque você não voltou atrás? Porque você está pedindo para mim voltar atrás? Se você acha que eu posso voltar atrás, posso abrir mão disso, você mesmo deveria ter voltado, porque você discutiu tanto a ponto de te afastarem, porque você não voltou. Amarlo falou para ele o seguinte, Ani chamati mi pirabim, vem chamou mi pirabim. Eu, a minha tradição, o que eu falei, o que eu acreditava, eu recebi de muitos Chachamim. E eles que discutiram comigo também receberam de muitos. Cada um tem uma fonte confiável, uma fonte forte para o que ele dizia. Ani amadeti beshmuati, vemamdu beshmuatam. Eu me mantive firme com o que eu acreditava e eles com o que eles acreditavam. Avalata lo chamata mipi yachid. Avalata chamata mipi yachid. Mutav laniach et divrei yachid velechos et divrei rabim. Você se ouviu simplesmente de mim. Eu fui o único que te falei isso. Você só ouviu essas 4 alachot de mim. Alguém particular, alguém único. Melhor deixar isso de lado. Eu ouvi isso de muitos Chachamim, em várias aulas, em vários shurim, vários trabalhinhos eu ouvi o que eu acreditava. E assim eu me mantive fiel a isso, eu me mantive forte porque eu confiava. Mas você, a única pessoa de quem você ouviu essas alachot foi de mim. Então, para você, você tem uma opção que tem muitos Chachamim falando uma coisa e um Chacham falando outra. É melhor deixar de lado a opinião particular de um Chacham e seguir a maioria. A gente vê daqui algo muito interessante. As tradições que vão sendo passadas na Torá Shebal Peh, elas não são que de repente vem um Chacham e fala alguma coisa. Vem um Chacham e dá uma opinião particular dele, o que ele acha do assunto, e assim a gente segue em frente. Às vezes tem alachot que a gente para pensar, olha, essa alachá, não me sai essa alachá. Rav Yehuda falou isso em nome de Rav, mas é um entre tantos, talvez a gente não precisa fazer essa alachá. Talvez essa alachá não tenha realmente uma fonte confiável. Talvez isso daqui não é a alachá da Moshe Sinai, que a gente vê algo interessante.
Tudo que eles falavam, tudo que foi passado para frente, eram cabalot, eram transmissões que tinham várias e várias fontes. É verdade, às vezes aparece na Gemara o que Rabizeira disse, às vezes aparece na Gemara o que Ravilda falou em nome de Rav, mas o fato de não discordarem dele, o fato de ninguém discutir e falar, não, eu penso diferente, mostra para gente que realmente isso foi falado em nome de um Raham, mas isso tinha concordância entre todos os outros Rahamim, todo mundo concordava com isso. Então, tudo que a gente encontra na Gemara, na Torá Shebel Peh, são conceitos, são ideias, são mitzvot, são halachot, que foram transmitidas de geração em geração, não por pessoas particulares. Não é que alguém apareceu aqui no meio do nada e falou, olha, halachá é assim, e façam isso. Sem explicação, sem motivo, sem uma fonte, não. Tudo foi realmente bem formado, foi discutido. Ravi e Ravashi juntaram todos os Rahamim na época da Gemara para decidir o que sim, o que não, o que entra na Gemara, o que está de fora. Posteriormente, na época dos Geonim também, não era qualquer um que podia estudar, não era qualquer um que tinha capacidade de definir as halachot, de tomar decisões, de concluir. Porque a Torá, para ela ser verdadeira, ela precisa ser feita em grupo. Ela precisa ser feita por muitos e muitos Chachamim, porque sempre tem discussões, sempre tem várias opiniões. Não é qualquer um que pode chegar e tomar decisões sozinho e falar, é assim que tem que funcionar o judaísmo, essa é a halachá. Pessoas têm que se basear em fontes confiáveis, não somente em uma fonte, como a gente vê nessa historinha. Aquele que ouviu de muitas pessoas ele manteve, mas no momento em que ele virou o único a dizer isso, é melhor deixar isso de lado. Vamos seguir a fonte que é mais confiável, mesmo que eu discordo, mesmo que eu acho que isso não é o certo. Você, meu filho, assim ele falou, você siga os Chachamim, você siga os sábios, porque eles são muitos e a fonte deles é mais forte, é mais mevusset, é mais baseada, você vai ter mais certeza do seu caminho. Esse é a Mishnah, isso é a Gemara, isso é a Torá Shebel Peh. O Kuzar ainda vai perguntar, a gente vai ver na continuação, que tá bom, eu aceitei, eu entendo que realmente tem uma base, tem uma fonte, tudo isso é baseado em alguma coisa, mas tem aqui ainda algumas questõezinhas pequenininhas que o Kuzar ainda tem, para a gente conseguir acabar esse terceiro Mahamar. A pergunta dele, que a gente vai ver na continuação, é que às vezes tem drashot de Hazal, Hazal explica o psukim de forma incompreensível, de forma que a gente não consegue entender como eles veem isso como explicação. Como pode ser que essa é a Torá Shebel Peh explicando a Torá Shebichtav, quando muitas vezes os psukim, a forma como nossos sábios explicam, não tem a mínima lógica. E várias historinhas que a gente encontra na Gemara também, absurdas, incompreensíveis. Como pode ser que isso é verdadeiro? Como pode ser que isso é de verdade? Na continuação a gente vai ver essas duas questões, e aí a gente está acabando aqui o terceiro Mahamar. Até mais. Tchau, pessoal.